Fala, meus pimpolhos de oitavo ano. E aí, continua lavando a mão, passando álcool gel direitinho, usando máscara, tudo certinho? Pronto, já vimos sobre o iluminismo e agora a gente vai ver sobre as revoluções na Inglaterra, tá certo? Beijos! Então a gente começa a estudar agora as revoluções na Inglaterra, que vai ser a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E a gente vai destrinchar daqui a pouquinho, tá certo? Agora, por que essa revolução foi importante? Que a gente pode dizer que ela foi a primeira revolução burguesa que aconteceu na Europa. Veio antes da Revolução Francesa, só que ela ficou estritamente dentro da Inglaterra. A francesa, ela teve um caráter mais universalista. Então, essa revolução, ela vai ser uma das primeiras manifestações de descontentamento com esse antigo regime. Aí o processo vai começar com a Revolução Puritana e vai terminar com a chamada Revolução Gloriosa. Aí o que é o antigo regime? O antigo regime é o controle absoluto do rei, que a gente vai chamar de absolutismo, onde o Estado interfere de forma forte na economia, e essa economia, o modelo econômico, a gente vai chamar de mercantilismo, que é a nação ela acumular ouro, ela vai, quanto mais ouro e quanto mais metais preciosos ela vai acumular para que ela seja mais rica, certo? A reforma anglicana é algo que ajudou bastante o desenvolvimento da burguesia inglesa, para vocês entenderem essa classe que conseguiu fazer essa revolução. A reforma anglicana foi quando o rei Henrique VIII ele criou essa religião separando o Estado da Igreja Católica. Ele rompeu com a Igreja Católica e criou essa religião protestante chamada de anglicanismo. No quesito político, a Inglaterra já vivia essa ideia de parlamentarismo desde o século XIII. Então a gente pode entender que a política na Inglaterra seria um corpo onde a cabeça era o rei, e o corpo seria esse parlamento controlado pelo rei, e a Câmara era dividida entre Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, que dentro do parlamento. A Câmara dos Lordes era quem? A alta nobreza, poderosos, membros da Igreja Anglicana, que a Igreja Anglicana era a igreja vinculada ao Estado, que foi criada no rompimento do Estado com a Igreja Católica, certo? E a Câmara dos Comuns era formada pela burguesia predominantemente puritana. O que eram os puritanos? Os puritanos eram a religião, era uma das seitas advinda do calvinismo. Então, a gente tem que saber que a Inglaterra naquele período, ela estava com os grupos religiosos divididos. Vamos lá. Anglicanismo foi criado durante o reinado de Henrique VIII, certo? Era uma religião oficial, uma religião nacional. Quando Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, então ele criou o anglicanismo dentro da Inglaterra. E o calvinismo, que era uma outra vertente protestante, já era uma religião mais popular. Então, dentro do calvinismo, existia duas divisões, que era o puritanismo e o presbiterianismo. Então, é como se fossem duas seitas populares dentro dessa vertente protestante do calvinismo. E tinha o catolicismo, que era minoria, mas que era ainda os existentes depois do rompimento com a Igreja Católica, eles ainda continuaram existindo dentro da Inglaterra, tá certo? Então, a dinastia Tudor vai ser o modelo político que vai permanecer de forma estável até o início do século XVII. Então, essa dinastia Tudor estava no poder. Quem foi a dinastia Tudor? Aí foi lá Henrique VIII, depois sua filha Elizabeth I, que foram importantes porque vão promover a união do território, vai afastar a influência da Igreja Católica, certo? Através dessa criação da religião anglicana. Então, o que é que vai acontecer? A rainha Elizabeth I, ela vai morrer em 1603, só que ela não casou, ela não deixou herdeiro, e ela se preocupou com o destino da Inglaterra. O que é que ela vai fazer? Ela vai indicar a família real da Escócia e da Irlanda, a linhagem dos Stuart, certo? Então, com a abertura da vaga do trono inglês, quem vai assumir é seu primo Jaime I, né? Ele vai assumir como Jaime I. Então, ele vai assumir esse trono, só que ele vai marcar com uma determinada insatisfação dos ingleses. Por quê? Ele era católico, e aí ele vai assumir
uma política de perseguição aos protestantes, né? Lembra que a gente tem aí calvinistas, a gente tem aí anglicanos, né? Ele até se aproxima um pouco dos anglicanos, mas ele abre essa perseguição, aí ele transforma numa coisa política, tá certo? Então, a dinastia Stuart é que vai ser responsável por sofrer esse cenário de revolução. Mas Jaime, quando ele assume logo, ele não vai perceber essa divisão toda religiosa dentro da Inglaterra. Lembra, né? Anglicanos, calvinistas e católicos. Então, ele vai querer manter essa monarquia absolutista, ele tendo o controle de tudo, de todas as coisas, mas só que ele vai se aproximar mais do anglicanismo, certo? Porque ele quer manter um concílio, ele quer manter um nivelamento aí para ficar de boa no poder. Só que aí vai começar a surgir problemas com os católicos e problemas com os calvinistas mais radicais. O que é que vai acontecer? A Igreja Católica vai criar a conspiração da pólvora, vai cavar um túnel, colocar barris de pólvora embaixo do parlamento, porque a ideia dela era explodir o parlamento com o rei. Imagine só, né? Porque ela começou a ver que o rei começou a tender para o lado dos anglicanos, e aí vai começar essa perseguição aos não anglicanos dentro da Inglaterra. E essa perseguição aos puritanos, ou seja, aos calvinistas, vai ser uma coisa bastante forte já no reinado de Carlos I. Carlos I vai ter assumido, que é o filho de Jaime I, e ele vai precisar de recursos para conter os calvinistas, que são os puritanos escoceses, que estavam revoltados com a imposição do anglicanismo de certa forma, tá certo? Então, o que é que Carlos I, o novo monarca, vai fazer? Ele vai desafiar o poder do parlamento, porque dentro do parlamento existiam muitos calvinistas também insatisfeitos com esse tipo de perseguição religiosa. Os calvinistas, os puritanos da Câmara dos Comuns, tá? E aí vai ser um rolo doido, né? Porque a Câmara dos Comuns, que é a burguesia, vai pressionar o rei para que ele assine uma petição de direitos. Ele vai para o rei se comprometer em não cobrar impostos sem autorização do parlamento. Claro, a burguesia estava lá do lado da Câmara dos Comuns, eles nunca iam aprovar isso aí. Só que o rei precisava dos impostos para investir no exército e tal, para poder conter os escoceses puritanos que queriam invadir a Inglaterra. E eles queriam invadir a Inglaterra por quê? Por causa da imposição do anglicanismo. Só que aí acontece o quê? Eles a invadem. Vão invadir mesmo a Inglaterra, porque vão estar insatisfeitos. E os soldados ingleses, ao invés de defender a Inglaterra, meu filho, cruzou os braços, porque estavam com salários atrasados. Então, esse problema do salário da Inglaterra, do exército da Inglaterra, não tinha sido resolvido, já que a Câmara dos Comuns não autorizou a cobrança de impostos para que o rei tivesse esse dinheiro para pagar o salário do povo, do exército. Então, eles não detiveram a invasão dos soldados escoceses, tá? Aí torna-se uma guerra civil. Aí Carlos I vai se irritar e praticamente ele fecha o parlamento, porque ele vai invadir o parlamento, vai prender todos os líderes puritanos que faziam parte da Câmara dos Comuns. Aí a Câmara dos Comuns não vai aceitar esse autoritarismo dele, vai se irritar e vai dividir o parlamento em dois grupos aí, né, dentro dos conflitos, que vai ser os cavaleiros que vai apoiar o rei, né, e o anglicanismo, que vão ser os nobres anglicanos apoiadores do rei, e os cabeças redondas. Porque os cabeças redondas vão ser os puritanos e presbiterianos, em resumo, os calvinistas, e que vai apoiar o parlamento e vai ser liderado por quem? Por Oliver Cromwell. Memorize esse nome, tá? Oliver Cromwell é o cara que vai estar liderando os cabeças redondas, tá ligado? Vamos lá. E aí a gente vai estar presente nessa guerra civil, esse conflito que vai durar um bom tempo entre os cavaleiros e os cabeças redondas. Os cavaleiros vão dominar as primeiras batalhas, tá? Mas só que eles vão ser surpreendidos pelas tropas revolucionárias. Então, Oliver Cromwell ele vai liderar essas tropas revolucionárias, que vai ser formado tanto pela burguesia quanto pela gentry. O que é a gentry? A gentry é um termo utilizado
para denominar os burgueses que compravam títulos de nobreza só para participar do parlamento, certo? E foram os principais contestadores desse poder absoluto do rei aí, tá certo? E aí eles vão criar o chamado New Model Army, que é o novo exército modelo, e vai ser financiado por um imposto nacional apoiado pela burguesia, porque a burguesia antes não quis apoiar o tal do imposto para pagar o salário dos soldados ingleses para deter os escoceses. Lembra disso, né? Então, agora a burguesia vai liberar dinheiro com o imposto para poder lutar contra os cavaleiros. Então, a briga é cavaleiros e cabeças redondas, tá certo? Então, a principal diferença do exército de um para o outro é que o exército agora, esse novo modelo de exército, não desprezava a origem familiar de ninguém. Ou seja, as pessoas mesmo pobres, os homens pobres agora podiam ter uma ideia de ascensão, de mobilidade social. Ou seja, eu posso deixar de ser pobre e posso agora fazer parte de quem? Do exército. Então, o exército não visava mais essa questão da origem familiar, se era rica, se não era rica. Ele visava mais a capacidade e a habilidade do soldado, tá? Então, no início, os cavaleiros eles ganharam, mas as tropas revolucionárias vão dominar todo esse conflito, o rei vai ser deposto e decapitado. Haha, Carlos I perde a cabeça, vai ser decapitado em praça pública. E aí, depois que o rei Carlos I ele vai morrer, aí vai ser o fim do regime monárquico. Quem assume? Oliver Cromwell. Mas antes, a gente tem que dizer a vocês que o grupo dos Cabeças Redondas também vai ter apoio dos Diggers e Levelers. Quem são eles? São os trabalhadores rurais pobres que vão buscar um nivelamento social e político, certo? Então, esse grupo de Diggers e Levelers, eles vão querer acabar com a venda das terras da propriedade privada. Esse cercamento de terra. Então, o rei lá, certo? Cercava a terra na época e vendia para dar um título de nobreza a alguns burgueses. Então, os Diggers e Levelers, que eram os pobres rurais, ficavam sem essas terras, tá certo? Então, a gente vai ter dentro do mesmo grupo, o grupo dos Cabeças Redondas, a gente vai ter a gentry, que compra essas terras para ter título de nobreza, que são os burgueses que compram a terra para ter título de nobreza, e vai ter os Diggers e Levelers, que são os trabalhadores rurais, que são contra essa gentry. Então, você já pode ver que tem um conflito dentro do próprio grupo dos Cabeças Redondas, mesmo eles ganhando, certo? Porque o Vitória foi dos Cabeças Redondas. E aí a gente vai instaurar um novo regime republicano, tá certo? A gente tem que lembrar que foi bem nessa época que Thomas Hobbes ele vai escrever sobre a ideia do direito natural do homem, certo? E sobre o contrato entre os governantes e os governadores, certo? Desculpe, entre os governantes e os governados. Ou seja, o rei tá lá para fazer algo pelo povo, certo? É representante do povo. E nisso vai difundindo essas ideias e vai dando coragem às pessoas para fazer essa revolução. Ah, gente, babado vem agora, meu filho. Sabe por quê? Porque vocês lembram que Oliver Cromwell, ele entrou com a ideia de república, certo? Com a ideia de que vamos tirar o controle total e absoluto do rei. Só que isso aí começou problemas. Por que começou problemas? Porque lembra que parte dos soldados era de origem popular, que eram os trabalhadores rurais, diggers e levelers, então eles começaram a desejar participação política, porque eles teve medo que a revolução beneficiasse só a burguesia. E aí você pensa o quê? Que com toda essa violência, o que foi que Cromwell fez? Ele sufocou os protestos desse povo de origem popular, ele vai se afastar desse desejo dos setores populares e não vai atender os pedidos dos diggers e levelers, que são os trabalhadores rurais. Ele vai tender para o lado dos burgueses. Ele vai assumir uma política autoritária, uma política violenta, certo? E ele vai dizer assim, meu Deus, a briga tá grande, então o que é que ele vai fazer? Ele vai acabar com o parlamento e fundar a sua própria ditadura. Ele vai se nomear um Lorde Protetor e vai passar a governar sozinho. Claro que apoiado pelo exército, né? Que não é nenhum besta. Mas ele vai governar sozinho. E aí ele vai estar lá no poder, ele vai fazer várias coisas boas também pela Inglaterra nesse período da ditadura dele,
ele vai fazer uma política externa, que vai ser um ponto alto do seu governo, a lei chamada Atos de Navegação, que ele vai criar, que vai determinar que todos os produtos importados e exportados deveriam ser transportados só por navios ingleses. Imagina que lucro a Inglaterra não teve a partir daí, mas ele vai morrer, que nem todo mundo vive para sempre. Então ele morre e aí ele vai deixar o trono para o filho dele, né? O filho dele vai ser Richard Cromwell, o Ricardo Cromwell, como vocês preferirem chamar, e vai desagradar alguns chefes militares, né? Porque Cromwell, o Richard Cromwell não vai ser como o seu pai. Então eles vão depor Richard Cromwell 18 meses após a morte de Oliver Cromwell, e vai deixar a Inglaterra numa situação complicada, porque a Inglaterra vai ficar o quê? Sem alguém na liderança, sem alguém comandando. Então não vai ter estabilidade política para a realização de uma eleição. E aí as decisões agora vão ser tomadas por quem? Por quem? Pelo parlamento e pelo exército. Então a decisão deles foi o quê? A restauração de uma monarquia. Imagine, passou por esse problema todo só para quebrar a monarquia, para tirar um rei do poder, e aí de repente entra um cara com a ideia de república, só que aí o cara, quando teve o poder, tô recapitulando, viu? O cara, quando teve o poder, o cara disse não, é eu que vou mandar, e aí transformou-se numa ditadura, talvez até mesmo pior do que uma monarquia. E aí o exército e o parlamento disse assim, não, já que o homem morreu e o filho dele é um banana, a gente vai agora restaurar a monarquia inglesa, colocando um fim aí nessa experiência republicana que a gente teve, tá certo? Então vocês lembram lá do rei Carlos I, que ele foi deposto, decapitado? Então, o filho dele é que vai assumir com esse retorno do regime monárquico, o filho do rei decapitado. Então, o rei volta agora, Carlos II, né, o filho do rei Carlos I, e aí ele vai procurar evitar atritos com o parlamento, né? Embora alguns choques vão se ocorrer, mas esse período vai ser conhecido por um crescimento da economia, né, e da influência da Inglaterra na Europa em si. Só que aí Carlos II ele vai morrer sem deixar herdeiro nenhum, tá certo? Então, quem vai assumir é outro irmão dele, Jaime II. Então, Carlos I, que foi decapitado, tinha como filhos Carlos II e Jaime II. Então, Carlos II morre sem deixar herdeiros e Jaime II vai assumir o poder, tá certo? Só que o reinado dele foi bem conturbado, vai ter atritos com o parlamento, né? Jaime II ele vai tentar restaurar o absolutismo, porque o parlamento liberou uma restauração monárquica, que houvesse o rei de novo, mas eles não queriam que o rei controlasse tudo sozinho. Então, o que acontece? Jaime II ele era católico, e aí o que ele começa a fazer? Ele começa a colocar pessoas católicas, pessoas da igreja, para assumir cargos políticos. E aí entrou em choque, porque determinados cargos políticos que eles colocavam algumas pessoas da igreja para assumir, só era assumida antes por pessoas protestantes. Então você vê que a religião era bem imbricada, bem relacionada com a questão política nesse momento. Então o que acontece? O parlamento começa a isolar o rei, isola o rei de tudo. O rei entra numa baixa popularidade, o povo passa a não gostar de Jaime II, certo? Por causa dessas práticas de restauração do absolutismo. E aí um clima de estabilidade entra geral. O povo desconfia geral de Jaime II. E aí o que acontece? O parlamento vai fazer uma proposta ao genro do rei. A filha do rei, que é Maria Stuart, ela vai ter um marido, que é Guilherme de Orange, certo? Ele era um holandês, e o parlamento vai pedir que Guilherme de Orange assuma o governo, certo? Então, o Guilherme de Orange, ele vai assumir o governo no lugar de Jaime II. Jaime II vai ficar em isolamento. Jaime II vai fugir para a França e o governo vai ser agora de Guilherme de Orange. Aí no slide você pode ver, eu vou voltar aqui para você ver
que Jaime II, ele vai... Carlos II, Jaime II, eles vão tentar restabelecer o absolutismo, tá certo? A gente vai ter aí os calvinistas, que vai apoiar o parlamento durante esse período, e a gente vai ter os anglicanos, que vai apoiar a monarquia. Então lembra-se que o anglicanismo é a religião oficial, então ela sempre vai apoiar a monarquia. E os calvinistas são os puritanos, que sempre vai apoiar o parlamento. Então, nesse período que Carlos II morre e Jaime II assume, tentando restaurar o absolutismo, acaba não dando certo, porque as pessoas da Inglaterra vê isso como uma coisa ruim para a Inglaterra, isso de restauração do absolutismo, do antigo regime, eles não querem mais, e é por esse motivo que vai haver a chamada Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa nada mais é do que essa coisa mais pacífica, certo? Essa proposta feita a Guilherme de Orange, que era um genro de Jaime II, para que Guilherme agora assumisse o governo da Inglaterra. E aí você pode ver aí que houve a união dos Whigs e Tory. Whig e Tory vão ser os dois grupos políticos do parlamento, né, que um apoiava a monarquia e outro apoiava o parlamento. Agora os dois se juntam e disse não é momento de apoiar mais a monarquia, vamos apoiar só o parlamento. E aí faz a proposta a Guilherme de Orange. Guilherme de Orange foi declarado rei, e aí ele promete manter o poder do parlamento, manter uma liberdade de culto religiosa, certo? E manter a questão da propriedade privada das terras, certo? Porque aí ele aí garante o cumprimento das promessas, e o rei precisou assumir um documento conhecido como a Bill of Rights. Emerson, o que foi a Bill of Rights? É a Declaração de Direitos. Então, todo esse processo de ruptura política vai ser conhecido como Revolução Gloriosa, porque foi caracterizado por uma articulação política sem que houvesse derramamento de sangue, tá certo? Jaime II percebeu que ele estava deixado de lado e que o genro dele ia assumir, então ele acabou lá entrando em um acordo com o rei da França e fugindo para França, tá certo? Então, a declaração dos direitos, que é essa Bill of Rights, vai ser um dos documentos mais importantes da história da Inglaterra e vai transformar a perspectiva da função do governo em relação à sociedade. Então, qual foi o embasamento que eles utilizaram para isso? Foi o embasamento do pensador John Locke, né, que ele escreveu aí sobre a ideia do direito natural e de como é que os governantes lidavam com a sociedade. Então, o absolutismo foi eliminado e vai ser substituído por uma monarquia parlamentar, onde os reis eles vão passar a ser obrigados a acatar as leis produzidas por quem? Por quem? Pelo parlamento, tá certo? Então, que por sua vez vai ser eleito pelo meio do voto censitário, que é quem tem dinheiro, né? A questão de quem tem a propriedade privada. Então, os burgueses vão passar a dominar esse cenário político, vão adotar medidas que vão viabilizar o crescimento da economia inglesa, certo? Como o Tratado de Methuen, que vai abrir o mercado de Portugal para os produtos ingleses, certo? As vendas dos vinhos para a Inglaterra também vai ser uma troca benéfica para ambos os lados, mas a Inglaterra ela vai ter um crescimento econômico aí bastante forte. E aí vai começar uma história de dominação econômica que vai favorecer mesmo quem? A Inglaterra, de certa forma. E todos esses reflexos do processo político vão explicar, em parte, essa evolução desse sistema econômico que vai culminar numa revolução industrial que a gente também vai ver daqui a pouquinho, mas em outra aula, tá certo? Lembra de responder as atividades referentes às revoluções na Inglaterra, certo? Tudo bonitinho, vai ser fácil, vai ser tranquilo. E aí é só vocês tocarem o pau e a gente parte.
Ufa, eu sei que custou entender, viu? Há trono que passa de mão em mão. Elizabeth I morre, inventa de deixar para Jaime I, quem morre deixa para Carlos I, e que é decapitado Oliver Cromwell toma conta, e aí depois volta para Carlos II da dinastia, e aí depois deixa para Jaime II, e que aí o genro Guilherme de Orange pega, e que acaba na mão do parlamento. Então, respira, volta o vídeo devagarzinho se não entendeu, e que vai dar tudo certo, tá certo? Bons estudos aí.